Estamos subindo já, tá? Muito legal esse projeto, 6 diretores aprontando as maiores confusões. Uma narrativa muito louca, criada pelo nosso núcleo criativo da Surreal Hotel Arts, com o nosso diretor criativo Heitor Caetano. E está sendo muito divertido, muito legal fazer esse projeto. E a gente vai ver esse resultado aqui logo mais. A gente tá médio pronto, porque a gente ainda tem algumas horas. A Dé realizou todos os meus sonhos nessa missão. Então a gente tem essa sala que é metade o camarim da nossa cantora. Ela tá terminando de se maquiar aqui, vai pôr a peruca. Então esse é o espaço onde ela cria a persona do dia. E neste dia específico, ela tá fazendo teste de taça para estourar com as notas muito altas dela, estourar uma taça de cristal. E a gente tem 2 atrizes coadjuvantes perfeitas, musas, a Buba e a Bruna, lindas, uma sommelier e uma bailarina. E eu tô mega animada. Na verdade, assim, é um efeito que tem que já acrescentar, ele já vai ter o efeito de mudar de cor. Assim, a gente acrescenta ali, a gente vê se funciona, não vão perder muito tempo também. Eu até falei pra você, começou. E vai câmera. 3, 2, 1, ação! Hey guys, I'm Blake Farber. I'm doing a scene with that maid and the magic show things. It was 8 seconds, and the problem is it's 2 different scenes, 2 different locations. One's like a basement, and another one's like a magic show, and another one's 8 seconds, and we have to film in an hour. Como vai fazer isso? How do we do this? Oh my god. Okay, olha só, I'm sitting on a toilet. Why don't we shoot in this location? This way is the basement, and this lado is the magic show. But does it look like it? Oh no, it doesn't, because magic of film. We did this in 1 hour with Guilherme and everything like that. Great director of art and everything. So, yeah, that's how we did it somehow. And now I'm sitting on a toilet talking to you alone in the camera. Muito obrigado. O hóspede, ela tem um twist muito divertido, que é que o hóspede ele tá num lugar onde normalmente não teria nunca uma pessoa que está hospedada num hotel. Ela nunca estaria lá na lavanderia. Então a gente já começa com um personagem que é bem suspeito do início. Então eu foquei toda a narrativa em esse plano sequência, em que a gente vai pro olhar dele, né? Então a gente entra pros olhos dele, a luz foca no olhar dele, e aí a gente ressalta esse personagem, ressalta os possíveis motivos escondidos dele estar lá na lavanderia e ter esse olhar misterioso, né? Até o casting foi muito importante. A gente teve uma grande sorte de achar o Samuel, que ele é incrível, ele tem esse olhar perfeito pro personagem que eu estava procurando. E depois, né, a segunda parte do personagem é quando revela que ele estava na aula de sereísmo. E para não quebrar essa sensação, esse olhar constante nele, esse foco no personagem, a gente engenhou uma traquitana que o cenário ali abre e a roupa dele sai voando. Então esse realmente é um plano sequência no que tudo acontece no mesmo tempo. Foi um grande desafio, até porque a gente tem que ter todos os movimentos perfeitamente calculados, abrir a parede, tirar a cortina, a roupa dele sair, e até o fato que o ator ele teve que atuar, fazer toda a cena com a cauda de sereio o tempo inteiro. Mas eu acho que realmente a gente conseguiu muito bem mostrar realmente essa sensação dele ser suspeito e depois tirar toda a sombra de dúvidas sobre a culpabilidade com esse movimento tão divertido e tão legal que a gente fez de câmera e de direção de arte. Mais 2 paredes. Não vai aproximar, eu vou fechar, vai ter uma mudança de luz depois nada. Os pés dele ficam um pouquinho mais altos pra dar aquele subindo mais. Que engraçado, velho. Ação! Luz! Fundo! Alto! Cara, quando o cadastro do Ferreira para o Gatorade aqui, tem que abrir esse cenário para
A gente nunca viu um cenário aberto. Quer abrir? A minha cena foi a cena do cozinheiro, né? A gente fala no roteiro que ele é muito habilidoso com facas cortantes, com objetos perigosos, né? Então a gente trouxe ele para um mood de um samurai, né? Tipo um bar japonês, e aí esse samurai que usa a espada dele para poder cortar ali os vegetais, cortar as frutas. E aí o álibi dele de ser liberado da culpa, né, do assassinato é que ele tinha aulas de Vogue à noite, né? Então a gente usou essa coisa do movimento, da desenvoltura do samurai, né, para aproveitar movimentos da dança do Vogue também, né? Agora de pacolão já serviram nela aqui, ela vai ficar aí no é porque a gente ele vai jogar primeiro. Aí a gente volta. Eu acho que a gente ela tem que ficar maior para poder ela tem que ter uma coisa assim. Ou não, o preço do final deve ser na valente. Ah, e depois... Hierarquia, cara. Sua câmera... Ação! Bom, a ideia dessa cena inicial basicamente é contar essa história de um jeito super breve, porque é uma cena super rápida, mas trazendo todos os elementos que nela compõem, né? Então a gente tem ali a perícia, o detetive, o tapete vermelho do hotel, o letreiro do hotel, e é para realmente ambientar esse filme, para deixar toda essa atmosfera de mistério e também com uma pitada até de diversão, se você reparar que os personagens que ali aparecem são os diretores que tocam o projeto. Então acho que é quase um easter egg ali que faz com que esse momento breve seja um momento de certa forma completo. Pode falar um pouco mais, ó. Mais pra frente. Pra mim é isso. E aí essa parte ela entra bem no primeiro plano, quase na frente do balão. Ô Lu, a minha mão entra na parte do brilho. A gente teve uma equipe tão brilhante e os cabeças de equipe foram tão fundamentais nesse desenho de produção que a cada reunião que a gente fazia, a gente tinha um desenho de produção na cabeça, a gente refazia, a gente repensava, a gente conectou muito os cabeças para que isso fosse executado da melhor forma, porque era muito desafiador colocar tudo isso num lugar só. E mais desafiador ainda, conseguir filmar isso no tempo que a gente tinha, porque cada diretor só pôde filmar por 1 hora. Então a gente tinha um cronômetro que ficava no meu bolso, no meu celular, e esse cronômetro de verdade girava, e cada diretor teve 1 hora para fazer tudo que ele precisava fazer em cena. Então era um desafio gigantesco, a gente teve que conversar muito com o Fê Oliveira, nosso diretor de fotografia, com o Poteto e com o Rodrigo Fidelis. Eles fizeram um esquema de montagem incrível, assim, muito bem pensado, cada detalhe, cada movimento, tudo foi milimetricamente ensaiado para dar certo. Nossos diretores de produção, Maria Luísa e Marcelão, muito fortes e firmes no que era essencial para que isso funcionasse mesmo num tempo recorde de produção, de filmagem, de tudo. Vai dar um brilho, só. Só meio dar uma tentadinha assim. Não, mas eu acho melhor do que não ter nada, tá só uma massa. Não, e daí assim pra gente Vem cá, mão! Eu acho que esse filme começa com um desafio que foi posto, né, pra gente, do núcleo criativo da Surreal, que o Carlão chegou pra gente e falou: eu queria fazer um filme em que os 5 diretores dirigissem. E aí é meio foda pensar que são 5 diretores com estéticas completamente diferentes e personalidades completamente diferentes, apesar de todos incríveis. E aí começou esse trabalho de tentar pensar numa narrativa que contemplasse todas essas estéticas e que ao mesmo tempo fosse muito ligada com o que a gente queria comunicar para o mercado enquanto surreal, né? E aí surgiu essa loucura de fazer essa narrativa que é tentar desvendar e mostrar suspeitos de um possível crime que acontece nesse hipotético hotel, que de alguma forma também representa a Surreal Hotel Arts, né? Acho que tem uma outra coisa que é importante ressaltar, que a gente sempre tenta pensar nessas narrativas, levando muito em consideração quais as representações que a gente tem, né? E eu acho que esse filme é uma prova dessas narrativas que a gente tenta criar dentro da Surreal. Quando a gente olha para o casting, a gente vê uma diversidade não só de gênero e raça, mas uma diversidade de contextos também. Acho que para quem assistir esse filme vai ficar muito nítido o quanto que a gente se ligou em representar vários tipos de pessoas dentro dessa narrativa que a gente construiu.
português parece essa música? Jesus humilha Satanás. E é legal você fazer ela não quebra não. Ô Carlão, ô César, fica com a mão pra baixo só pra eu ver uma coisa assim, ó. Vai som, vai câmera, ação! Falar um pouquinho da minha cena agora. A minha cena, tô fazendo, na verdade, na minha cena tem um verdadeiro culpado, que é o locutor do filme, né? Então, assim, o filme passa o tempo tendo sendo locutado por essa pessoa e no final a gente mostra quem é essa pessoa, que na verdade é o verdadeiro criminoso que tá ali tentando incriminar todo mundo. Então, nessa cena, para poder desenvolver isso e ter uma agilidade, a gente fez uma transformação no cenário, né? Então a cena começa com ele falando e no meio da fala dele tudo vai se transformando e vai surgindo uma delegacia e aparece um painel de um mugshot e ele acaba preso, já tá com a algema na mão, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. É uma cena com um tom cômico, porque eu gosto de humor, né? Então aqui nesse projeto cada diretor fez um pouquinho do seu estilo, trazendo um pouquinho do seu jeito de filmar. A ideia é que as cenas sejam realmente diferentes umas das outras, né? Então minha cena, como não podia ser diferente, teve um tom um pouco mais cômico, a cena que fecha a sequência e por final a gente mostra os verdadeiros culpados dessa história, que são os diretores da Surreal Hotel Art.